Eu sou, eu recebo. Interessante. Eu sou, eu recebo. Vamos partir então do primeiro ponto. Eu sou. Quem eu sou? Como eu me vejo? Como eu observo a mim mesmo? Observar o mundo lá fora e nós fomos condicionados ao que? A não observar a nós mesmos. Nós fomos educados, condicionados a observar o mundo externo. E a partir do ponto dessa observação do mundo externo, nós entendemos equivocadamente que o parâmetro nosso está no mundo externo. E aí começa o que? As comparações, começa a repetição do que os outros falam, do que os outros pensam, de como os outros agem, das opções que os outros fazem. Todo mundo está seguindo por esse caminho. Então, naturalmente, eu acredito que o melhor caminho é seguir esse caminho que todo mundo está seguindo. Opa, mas espera aí. E a sua própria referência? Eu sou através de uma auto-observação de mim mesmo. Você se auto-observar. Tirar o foco do externo e observar a si próprio. A si próprio de que maneira? Diante de um fato que está acontecendo agora, como eu estou reagindo? Como eu estou pensando? Segundo ponto, como eu estou pensando? Eu estou realmente pensando? A grande maioria das vezes, nós não estamos pensando. Mas como? Eu estou sempre pensando. Não. Você está ouvindo uma voz na sua mente. Observe. Se auto-observar. Realmente você está pensando? Ou você está ouvindo uma voz? E perceba, observe. Essa voz, ela surge desde a hora que você desperta até a hora que você vai dormir. E ela não para. Ela aparece como aquele LP que fica ali, aquele disco de vinil que fica ali, repetindo, 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 repetindo a mesma música, a mesma história, as mesmas histórias, os mesmos pensamentos, as mesmas direções, e não para. E repete, repete. E mais um detalhe, observe esses pensamentos que nós acreditamos ser nós que estamos pensando, são pensamentos o que? Sempre negativos, sempre gerando medo, gerando incerteza, gerando incapacidade, gerando restrição, gerando condição. Mais um ponto. Condição. Então nós ficamos condicionados a esses padrões que nós acreditamos ser os nossos pensamentos. Muito bem, ao observar esta voz da mente, esses pensamentos que não param, você se dá conta que eles são pensamentos geralmente negativos. E da onde? Com base no que eles estão ali aparecendo? Perceba que quando você está pensando, aliás, ouvindo essa voz da mente, gera uma emoção. Emoção de dúvida, de incerteza, de insegurança, de incapacidade, de inferioridade, de menosprezo,
de se autoquestionar, mas se autoquestionar, bem que me disseram que eu sou assim, bem que me disseram, sempre lá da infância. Por quê? Do 0 aos 7 anos e dos 7 aos 14 anos, o primeiro setênio e o segundo setênio, é onde nós estamos ali, criança, um bebê, e nós vamos entrando neste mundo e vamos observando desde a infância, bebê, o mundo lá fora. E a partir dessa leitura que nós fazemos enquanto bebê, do que acontece é como uma antena. Nós vamos capturar tudo, mas nós somos um bebê, nós não temos o entendimento completo e autêntico. É claro. Então, vamos imaginar, a mãe está com o bebê no colo, mas por um motivo qualquer, ela vai esquentar o leite lá na cozinha, ela coloca o bebê no berço. A criança, ela não entende, enquanto bebê, que a mãe está indo na cozinha. É claro. Mas, para a criança, ela tem uma percepção de distância da mãe. Opa, o que ela pensa? O que ela sente? Eu fui abandonado. Eu fui abandonada. Cadê mamãe? Cadê a minha mãe? Eu fui abandonado. Aí começa a chorar e cria uma emoção. E isso vai acontecendo. 2, 3, 4, 5 anos. A criança vai percebendo padrões e vai absorvendo padrões. Os próprios pais, naturalmente, por também viverem em forma de padrões, de condicionamentos, vão condicionar essa criança. O que é muito comum. Geralmente, o pai seduz o filho a torcer para um time. Já está condicionando o filho. Ah, esse time é o time que você vai ser. Então, já criou um condicionamento. E ao criar um condicionamento, cria o quê? Uma separação. Ah, esse time é o melhor. Os outros times não são melhores. Começa a separação. Essa separação cria uma emoção. Meu time é melhor, o outro time não presta. Não presta. E assim vai sucessivamente. Vai repetindo, vai assimilando novos padrões dentro do sistema familiar. O que se passa? Se há outros irmãos ou irmãs na família, mais velhos, começa a comparação. A criança observa o padrão dos irmãos mais velhos, vai tomando referências externas. Lógico, ela não vai olhar para si, ela está descobrindo o mundo. E ao descobrir o mundo na qual ela está ali convivendo, naturalmente vai criar o quê? Condicionamentos. Ah, é assim, é assim. Assimila como conhecimento, mas não é conhecimento. Conhecimento é algo que promove algo melhor. Aquilo que ela chama, que nós chamamos de conhecimento, referências externas, são condicionamentos, são limites. É assim, é assim. Esse é o certo, esse é o errado. Até essa questão, é certo ou é errado, é um limite. Isso está errado. Não é assim. Eu tenho que ser assim, porque me disseram para ser assim. E com isso, todo esse processo da vida, naturalmente, vai aumentando, vai criando e vai criando novos limites e, ao mesmo tempo, nos restringindo, nos limitando. Daí que surge a pessoa que é tímida. Daí surge a pessoa que é calada. Daí surge a pessoa que é aquela criança
que tem uma raiva, ela está sempre brigando, ela é birrenta, ela se joga no chão. Tudo é uma questão do quê? De emoções em função dos condicionamentos. E que na fase adulta, a psicologia ensina isso. A psicologia fala sobre isso. Inconscientemente, nós repetimos esses padrões da infância. Repetimos os padrões da infância juntamente com as emoções. E nós, pelo fato de estarmos no automático, nós não observamos ou não queremos observar as emoções. Aquela pessoa que explode diante de uma coisa simples. Caiu algo no chão e aí a pessoa já fica com raiva, já xinga, já explode. Alguém fecha no trânsito e você explode. Você extrapola, você coloca essa energia, essa emoção. Mas essa emoção que surge quando cai algo no chão, essa emoção não surgiu em virtude disto. Na verdade, já estava aqui dentro. Sem você perceber, porque você não se observou. E aí vem o ponto-chave. Nós, muitas vezes, evitamos de observar a nós mesmos, porque essa questão de emoção é observar, pausar aqui e agora. E quando a gente fala aqui, agora, se auto-observar, vem a questão do eu sou. Quando que eu sou? Eu sou no amanhã? Eu sou no passado? Não. Eu sou no presente, no momento presente, no aqui e agora, nesse exato momento. Eu sou exatamente aqui e agora. Aí volta a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou efetivamente? É o ponto de se silenciar. Silenciar. Ah, mas existe a voz da mente. Sim, a voz da mente você não consegue silenciar ela. Você consegue abaixar o volume. Porque tem um detalhe importante. A voz da mente ela não para. Ela é repetitiva, como eu já disse. Mas nós fomos condicionados a dar atenção a ela. Nós optamos, parece mais conveniente, mas isso gera sofrimento, gera um condicionamento, gera uma vida condicionada. Ora, se a vida é condicionada, está condicionada, então o eu sou é também algo condicionado, algo limitado. Mas muito bem, eu sou no presente. Se eu sou no momento presente, quem eu sou nesse momento? A voz da mente? Não. Por isso que é necessário o estado de presença, de buscar sempre que possível e criar esse hábito em parar, em silenciar, em observar a si próprio. E o ponto-chave, ao observar a si próprio no aqui e agora, eu vou perceber, eu vou dar atenção não mais à voz da mente, que ela não para, ela continua. Agora você começa a dar atenção a si próprio, aos seus condicionamentos, às suas emoções. Diante desse momento presente, quem eu sou? Ah, mas eu não consigo pensar quem eu sou, observar quem eu sou, porque a voz da mente está me dizendo que tem um boleto para pagar, que tem que pagar o boleto, que precisa fazer isso. Não. Silenciar. E este é o ponto-chave. Criar o hábito do silêncio. E muitas vezes nós não queremos fazer
e encontrar o silêncio. Porque o silêncio requer toda uma disciplina em observar a emoção e da onde que surgiu essa emoção. De uma memória, de algo do passado. Mas é importante sempre dizer: o passado e o futuro só existem na mente. Observem, faça esse exercício. Busque nesse momento uma memória, uma situação, uma lembrança do passado. Você vai lembrar dessa lembrança hoje, agora, nesse momento, de uma forma. Mas amanhã, uma outra hora do dia, você vai tentar lembrar essa emoção, você vai lembrar dessa emoção, dessa lembrança, você vai recordar essa lembrança de uma outra forma. Ou seja, mas peraí, não é a mesma situação? Sim, mas a mente, de acordo como nós estamos emocionalmente, ela faz uma leitura diferente. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Hoje você lembra de uma forma, você recorda de uma forma, mas amanhã você vai recordar de uma forma totalmente diferente. Vai lembrar de mais detalhes ou menos detalhes? Vai se emocionar mais ou não vai se emocionar tanto? Vai sorrir? Então veja, o passado existe na mente. Ah, mas eu vivenciei. Sim, você vivenciou. Todos nós vivenciamos. Mas está só na mente. E o futuro é a mesma coisa. O futuro nós estamos somente projetando, imaginando. Ah, amanhã vai fazer calor, amanhã eu tenho isso, eu tenho esse compromisso. Ok, mas nós não podemos, não há como se colocar no futuro. Nós não temos uma máquina do tempo. Então, a mente cria um futuro agora. A mente cria um futuro com base no agora. A mente cria um futuro com base no agora. Volta a questão. Quem eu sou no momento presente? Ora, quem eu sou no momento presente, como eu me vejo, como eu imagino quem eu sou no momento presente, vai espelhar, vai projetar de forma ilusória na mente um futuro. E nós também fomos educados, condicionados a acreditar que a felicidade ela está no futuro. Ah, quando eu conseguir um novo emprego, quando eu comprar um produto, quando chegar aquilo, quando eu tiver uma casa, quando eu encontrar alguém, quando eu tiver um filho, quando eu comprar meu carro novo. Ou seja, nós deslocamos a felicidade, a alegria, a vida no futuro, acreditando que quando nós tivermos ou estivermos lá na frente, lá no futuro, quando eu me aposentar, eu vou ter a felicidade, eu vou ser feliz. Só que só existe o agora. Eu sou agora. E quando eu falo de eu sou, estou dizendo, afirmando a minha identidade. Identidade não é o meu nome. Identidade não é o crachá que eu uso na empresa. A minha identidade não é as coisas do mundo que definem. E nós também fomos condicionados a criar a nossa identidade em função dos parâmetros externos. Aonde você mora, o que você faz. E isso não é o caminho, isso não é identidade. Isso é rótulo, isso é personagem. E aí que vem a grande sacada. Quando nós nos baseamos, criamos
e acreditamos que somos a nossa identidade pelas referências externas, o que surge? Surge o vazio existencial. E esse vazio existencial nos consome. Esse vazio existencial, ele nos dá uma ideia de buscar novamente lá fora aquilo que nós temos que buscar aqui dentro. E como que nós buscamos aqui dentro? Através da observação de si próprio, de si mesmo. Mas a voz da mente, ela não cessa. Então, observar essa questão de eu sou, quem eu sou, porque é muito importante. E ao observar esta emoção que está ali, observar sem se identificar com a emoção. Porque se você se identifica com essa emoção, naturalmente você vai criar uma outra emoção. Então vamos imaginar, você observa a emoção do menosprezo. E ao observar isso, não criar, por exemplo, eu fui menosprezado, e aí surge uma nova emoção da raiva. E aí essa emoção junta-se com essa, que vai alimentar a voz da mente. E naturalmente a voz da mente, ela vai fazer o quê? Ela vai criar outras falas, falas negativas, falas que vão tentar fortalecer essas duas emoções. Então, quando você somente observa que existe essa emoção de menosprezo. Mas realmente é isso? E aí você observa, mas não foi menosprezo. Foi bem menosprezo? E aí você começa a desconstruir essa emoção, observando a sua história, observando as circunstâncias e observando eu sou no presente. No momento presente é onde o inconsciente traz à tona uma situação que envolve esse condicionamento e o exercício de se auto-observar e compreender, não se identificar com a situação, mas observar. Porque quando você está diante de uma situação que está se repetindo e você está no automático e você reage, reagir é uma coisa, tomar uma ação diferente é outra coisa. Quando você reage, você está reagindo com emoção. Perceber o fato, se observar, o que está acontecendo parece com algo. Olha, que interessante, vem essa emoção nesse momento presente, que é uma emoção lá do passado. E agora você é capaz de compreender que esse momento presente está acontecendo de forma repetitiva, uma repetição para que você mude. Não é reagir, é com sabedoria, com inteligência. Inteligência não está nos livros. A sua própria inteligência está quando você está no momento presente e você se alinha ao que você realmente é. Eu sou. Eu sou nesse momento presente e eu estou observando esse fato que está me propondo uma mudança. Transcender. E ao transcender dessa observação, eu tomo uma outra atitude
sem reagir, e sim agir, não com emoção, e sim com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. Aí você sobe um degrau. E aí a voz da mente, ela para de consumir. Porque perceba, a voz da mente, ela não para. E ela está sempre chamando a sua atenção, chamando a sua atenção. E sem que nós percebemos, nós somos literalmente puxados por essa voz da mente. E somos também puxados para a repetição externa do mundo, das coisas, seguindo os padrões, os pensamentos. Por isso que é importante a questão da identidade. E então, criamos uma identidade de forma distorcida em dois aspectos. Criamos a nossa identidade em função, eu sou em função do tempo. Como assim? Eu sou em função daquilo que a voz da mente me diz que eu sou. Ou seja, eu criei, eu crio, eu vivo numa condição de vida em função de uma referência da voz da mente que me colocou como parâmetro lá fora no passado. Então, eu repito esse padrão acreditando que eu sou. Eu sou aquilo que eu escutei no passado, aquilo que eu vivenciei no passado, aquilo que eu tive de referência no passado, que vai se repetindo naturalmente. Então eu acredito que eu não sou merecedor. Eu acredito que eu nasci para ser isto o que eu sou. Eu acredito que eu sou esse trabalho que eu faço, porque eu não me acho o suficiente, então, naturalmente, a vida, eu chamo de destino, a vida me colocou nesse caminho, então eu sigo nesse caminho. É a frase, né? Tá ruim, mas tá bom, já que não tem outra opção, e eu vou repetindo esse padrão. Ah, mas aquela pessoa tem sorte, eu nunca tive sorte, a minha vida sempre foi difícil, mas perceba que não é o destino, não é o acaso, não é a coincidência. Naturalmente, por pensar desta forma, num padrão da infância, do passado, ouvindo a voz da mente, eu criei uma condição de vida que eu acredito que está bom assim. Eu não tive outra opção. Sim, você tem outra opção. A sua outra opção é observar. Mas espera, eu sou isso? Eu nasci para isso? É somente isso? A vida é somente essa? Ou seja, pensa pequeno, porque a voz da mente, ela se baseia nessas condições de parâmetros da infância. Nós não estávamos ali prontos para o mundo, nós não tínhamos uma percepção autêntica e criamos uma percepção distorcida, pequeno, inferior, incapaz. Eu não sou inteligente. Me disseram na infância que eu era burro, então, e a vida não é essa. Então, criar uma identidade eu sou em função de um tempo, mas não o tempo agora. Ao escutar a voz da mente, eu repito, acredito que eu sou em função daquilo que eu ouvi no passado. E eu preciso me transformar. Não é reagir, e sim me transformar para saber e conhecer quem realmente eu sou no momento presente. Como que eu faço isso? Ao observar as circunstâncias, aos fatos que estão acontecendo, que estão se repetindo. Em outro ponto, eu sou em função de uma identidade
de referências externas, que também é distorcida, que está distante daquilo que somos em essência. E naturalmente, quando nós buscamos a nossa, ou acreditamos que a nossa identidade está nas referências externas, naturalmente eu vou consumir tudo que o mundo nos oferece, eu vou consumir. Assim como a voz da mente consome, suga, puxa a nossa atenção, consumindo a nossa energia, consumindo a nossa força de vontade. A pessoa não tem força de vontade porque ela está ouvindo, dando atenção à voz da mente, reforçando, colocando no passado. Então o seu presente é um reflexo do passado, em que você não toma a atitude, a postura adulta. Aquela referência era de uma criança. Hoje você é um adulto. Hoje você é responsável. A criança, ela não é responsável, por isso que existem os pais, que vão educá-los, que vão dar a responsabilidade a ela. E agora você, como adulto, é sua responsabilidade parar, observar, tomar uma atitude. Não, eu não sou esse condicionamento, eu não sou essa voz da mente, eu não sou essa criança que se sentiu menosprezada, que se sentiu inferior ou sentiu que não era merecedora. E aí começa todo um trabalho, identidade interior. Sair dessa questão externa do consumo. Então, eu paro de consumir o mundo externo. Eu paro de fazer o que as pessoas estão fazendo. De consumir da mesma forma como as pessoas pensam, eu penso igual. Mas cadê a sua identidade? Pensar por conta própria é desafiador, então eu prefiro pensar como os outros pensam, fazer o que os outros pensam, dar foco, atenção ao que os outros pensam. E o sistema quer isso mesmo, que você fique dando atenção para as coisas externas. Porque quanto mais você consome as coisas externas, vive no externo, mais você perde a sua essência, mais você se afasta da sua identidade. Só que quanto mais você afasta da sua identidade, seguindo os padrões de fora, naturalmente o que vai acontecer? Você vai adoecer. Você sente esse vazio existencial, porém, o que acontece? Você vai adoecendo. É uma dor aqui, é uma enfermidade aqui, é uma questão aqui, dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa nas mãos, os dedos começam a ter problemas, é apenas um reflexo. Aí, logicamente, que o consumo do mundo externo, já que você acredita na sua identidade, está no mundo, nas coisas externas, você começa a tomar remédio, a consumir remédio, mas aquilo não resolve. Aquilo somente encobre. Aquilo não mais resolve. Você vai para um remédio mais forte. Você vai para algo mais forte. Mas quanto mais você vai para o mundo externo, mais você consome, mais você se distancia e os fatos vão acontecendo, se repetindo. E você, cada vez mais, consumindo o externo, acreditando que a notícia, aquela informação, aquilo é o caminho. Não é o caminho. Te afasta do caminho da verdade. Porque
Na real, o que é externo é para consumir, para tirar a sua atenção, para que você não se encontre, para que você não se olhe. E aí vamos buscar relacionamentos superficiais, amizades superficiais, com assuntos superficiais, porque a superficialidade é uma fuga, literalmente é uma fuga. Mas quando você se propõe a sair, a observar, existe um vazio existencial tão forte que você evita estar em estado de silêncio, em estado de presença, em ouvir o silêncio. Porque o silêncio vai revelar aquilo que você precisa compreender. O silêncio vai revelar a verdade na qual quem você é em essência. E aí a pessoa, ela vai para um ritual externo. Ela disponibiliza um recurso financeiro para fazer um ritual externo. E faz aquele ritual maravilhoso. Muito bem, participou do ritual. Vai para um retiro, vai para fora de São Paulo, vai para fora, vai para um lugar mais tranquilo e faz esse retiro espiritual. É muito válido, é sensacional. Ou seja, se retirar do ruído e vai para o silêncio. Mas quando sai do retiro, entra no carro e volta para casa, o ruído começa de novo. O ruído do mundo, mas principalmente, muito mais, o ruído interno. Não estou afirmando que não é interessante fazer um retiro espiritual. É válido, é 100%. Mas e a lição de casa? É tal qual fazer a terapia. A terapia semanal é interessante, é fantástico, mas é importante fazer também a sua terapia interior. Um terapeuta te escuta com carinho, com amor. Esse é o trabalho nosso enquanto terapeuta. Em observar sem julgar, em ouvir o consolente. Então, essa terapia consigo mesmo, consigo mesma, é fundamental. É a lição de casa. Fazer a autoobservação, a autoescuta. Como? De uma maneira muito simples. O silêncio. 2 minutos de silêncio. 5 minutos de silêncio. 1 hora de silêncio. Meia hora de silêncio. Sozinho. Sozinha. Essa é a lição de casa. Por mais que você utilize desses recursos, retiro, ritual, as terapias, os florais, são importantíssimos, são valiosos, sim. Mas de nada adianta todos esses recursos se o básico é a autorresponsabilidade. Eu posso gastar rios de dinheiro através de florais, mas não vai. Eu acredito que o externo vai me dar a resposta. E eu, por experiência própria de quem fez vários rituais da medicina da floresta, acreditava que ali eu vou achar a resposta. Sim, uma parte delas eu achei. É fantástico. Mas do que adiantava sair do ritual, entrar no carro e começar a dar atenção à voz da mente, a fazer terapia. E aí eu fui percebendo, observando aquela sutileza de uma voz dizendo: pare. A voz sutil: pare, me escute. E foi aí que eu fui
conduzido, a vida foi me conduzindo. 1 minuto de silêncio, 2 minutos, 5 minutos, sozinho. E aí eu fui percebendo, nossa, olha que interessante. Eu comecei a ouvir a voz do meu coração. E ao ouvir a voz do meu coração e ouvir as emoções, por experiência própria, eu fui tendo as respostas. E aí eu fui optando, escolhendo não mais ouvir a voz da mente. Eu fui escolhendo ouvir a voz do meu coração. Em que eu, em um certo momento, eu olhava o livro sagrado da minha história, como todos nós temos, e aquela página eu não queria abrir. Mas as circunstâncias, a vida vai oferecendo, repetindo o padrão. Peraí. O que está acontecendo agora é muito parecido com aquela página que eu não quis abrir. Então deixa eu meditar. E ao meditar em silêncio sozinho, uma introspecção, é uma autoinquirição. Não precisa buscar as respostas. As respostas estão aqui dentro. As respostas vêm e não precisa ficar vasculhando. Me fala, me fala, me fala. Fique em silêncio. O silêncio, ele responde. O silêncio fala conosco. O coração fala. E aí, com esse processo de auto-observação, de amor próprio, aquela página que eu não queria abrir, por que eu não quero abrir essa página? Ah, porque tem ali uma memória, algo sofrido. É sofrido? É um outro condicionamento. Acreditar que é bom, é ruim. Se o dia está ensolarado, para algumas pessoas é bom. Para outras pessoas, um dia ensolarado é horrível. Para algumas pessoas, um dia de chuva é um dia péssimo. Para outros, é um dia normal. Tá tudo bem. Essa questão de é bom, é ruim, é certo ou errado, é sofrimento. Por que é sofrimento? Nós também nos acostumamos a dizer o que é difícil, a algo que não está de acordo, algo que não está de acordo com o que nós queríamos que fosse. Ah, eu gostaria que hoje estivesse um lindo dia de muito sol. Se está chovendo, mas as coisas são como elas são. E quando não está de acordo como eu gostaria que fosse, que estivesse, que desse o resultado, eu digo que esse resultado, esse momento presente é ruim. É ruim perante ao quê? Então, olhando essa página, eu não quero abrir porque tem ali sofrimento. É sofrimento? Por que eu chamo de sofrimento? Ah, porque é algo muito forte em relação ao quê? O que esta página, o que esta emoção, ou este sofrimento quer me dizer agora que eu sou adulto, em que eu tenho a capacidade em discernir, escolher, optar, fazer novas escolhas, sair do papel de vítima, sair do papel infantil. Aconteceu isso comigo. E aí eu fico ali reprimido. Adulto, 50 anos, 55 anos, 56 anos, 44 anos, 40 anos, não importa a idade. Ali reprimido. Eu não olho, eu não quero olhar essa página. Então,
naturalmente você não olha a página, você fica assim para a vida vai te retribuir. Eu sou, eu recebo. Eu sou reprimido. A vida te reprime. Ah, mas é o governo. Não, não é o governo. Ah, foram os meus pais. Não, não foram os seus pais. Ah, foram os meus irmãos. Não. Ah, foram os meus relacionamentos passados. Não, não foi. Acredite, não foi. Enquanto você culpa ao outro, você continua aqui e vai passar a vida inteira aqui. E você acredita que liberdade é pensar o que você quer pensar, fazer o que você quer fazer, mas você continua fazendo e acreditando que a liberdade é fazer o que vem na sua cabeça. Mas o que vem na sua cabeça são condicionamentos e você continua aqui e você acredita que é liberdade. E você reage às situações como liberdade. Você chama de liberdade, mas está vivendo assim, você não está observando. Literalmente, você é seu próprio inimigo. E por que, que você é seu próprio inimigo? Porque você está assim. E você culpa o mundo externo. Você não vê a hora de chegar sexta-feira. Você culpa o seu pai pelo que ele fez. Você culpa a sua mãe, como ela te tratou. Mas quando você abre esse livro, essa página, é sofrimento. Deixa eu, agora eu adulto, eu vou olhar essa página de outra forma. Ainda que gere uma emoção. Mas eu vou ouvir essa emoção. Eu vou saborear, eu vou conhecer essa emoção através do silêncio, através do ritual consigo mesmo, consigo mesma. Eu vou fazer um retiro, retirar, se afastar do ruído do mundo. Eu vou me afastar do ruído da mente. Eu vou fazer um retiro comigo mesmo. E nesses 7 anos que eu estou neste caminhar, quantas vezes, quantos mil retiros que eu já fiz comigo. E quanto mais eu faço, eu sou a prova viva, eu sou testemunha. Alguém que em 2019 estava perdendo a mobilidade das pernas e hoje eu caminho tranquilamente, sem remédio. Recentemente eu andei praticamente 3 quilômetros, andando 3 quilômetros e não me senti cansado, eu me senti orgulhoso. Por quê? Porque eu estou liberto, sem remédio. Não tomo remédio. Aliás, eu tomo um remédio, a autoescuta. Este é o santo remédio. É o remédio para tudo. Cura tudo. E não precisa investir R$ 1, 1 centavo. Investir em si mesmo. Investir em si mesmo não é comprar uma roupa cara, um carro caro, se endividar adquirindo coisas da vida. É aqui dentro. Investir em si próprio, ao ouvir-se, a se autoquestionar. O maior investimento é amar-se, amar a sua história. Abre essa página que você não queria abrir e você se emociona, você compreende, você transcende isso. Você encontra o real significado de amor. Amor não está no outro. Eu sou isso, então eu percebo que eu me vejo, eu sou isso, o universo vai me responder. Se você se vê assim, então eu vou te responder assim, da mesma forma. Não é uma balança, é uma balança equilibrada. Responde na mesma linha, na mesma frequência. E ao fazer esta autoinquirição do seu livro sagrado,
das suas histórias, dos acontecimentos. Tira essa pedra que estava encobrindo. Tira essa pedra que estava encobrindo a sua história e se escute, se ouça, se permita, invista o seu tempo. Investir o seu tempo não é investir numa viagem caríssima. Investir não é comprar 50 livros e não aproveitar nenhum, e não trazer o livro para você. Investir a custo zero, que te traz, que te revela aquilo que é verdadeiro em você, aquilo que é autêntico. E aí você começa a saborear, literalmente você saboreia. É maravilhoso, é energeticamente fantástico. Mas eu não sou isso. Olha como eu compreendi equivocadamente isso. É por isso que a minha condição de vida é essa. Mas eu não sou isso. Foi uma opinião de terceiros. Alguém me disse algo, mas realmente eu sou isso? Enquanto criança eu não tinha essa percepção. E agora, adulto, mas a vida está me mostrando que eu não sou isso. Eu sou muito mais além. A mente vai querer te dizer, não, você é isso, não, fica nesse lugar aí, ó. Fica aí pequeno. E consome que você vai se sentir grande. Não, vai tudo embora. O externo vai tudo embora. Tudo se perde. Agora, quando você faz esse olhar para dentro de si, você começa a se redescobrir, a se ouvir, a amar. Amar muito mais além do que aquilo que os poemas, as poesias, aquilo que nós amamos outra pessoa. Como que eu posso amar outra pessoa? Eu sou e eu recebo. Como que eu posso amar outra pessoa se eu não amo a minha história? Eu preciso, é necessário, é fundamental, é essencial eu amar a minha história. Como? Fazendo uma nova leitura, uma observação, sem se identificar com essa emoção. Apenas e tão somente observando com consciência. Não é bem assim. Puxa vida, então não é assim. E aí você começa a ver que a sua realidade vai mudando. O seu vazio existencial, ele vai pouco a pouco diminuindo. O vazio existencial a gente não preenche com coisas da vida. A gente não preenche consumindo, porque tudo que a gente consome do mundo externo nos consome. Acreditamos que ao consumir, vamos nos preencher. Não, vai consumindo. Não só financeiramente, mas de uma forma de dignidade, de essência, de valor. Novamente, usando como exemplo da minha vida, em 2019 eu tinha referências de valores do mundo externo. A vida foi me oferecendo oportunidades que eu chamava de dificuldades, até física, mas para que eu levantasse da cadeira, fisicamente, mentalmente. Mentalmente eu saí da cadeira, eu levantei da cadeira, eu levantei daquilo que eu chamava de confortável. Os valores da vida, tudo que é externo era maravilhoso. E hoje os valores que são importantes para mim não estão. Eu percebo, não está no externo, está no essencial, no simples, no básico, naquilo que é de alma, naquilo que é fundamental.
E, portanto, o aspecto principal de todo esse autoconhecimento é realmente se conhecer no estado de silêncio, no estado de presença, observar através do vazio, que não é um vazio através dos olhos, é um vazio, mas existe todo um campo, existe toda uma energia, e essa energia é que te favorece esse aspecto de redescoberta, de descobrir quem você é. Eu sou no momento presente, o aqui e agora. E nesta etapa de se reencontrar, pensar agora, não com a voz da mente, e sim pensar conscientemente, não se deixando levar pela voz da mente, pelos padrões repetitivos, fazendo agora uma leitura de quem você é com relação ao seu momento presente, fortalecendo e alinhando a sua real identidade, onde a sua centelha divina, a sua parte mais divina, ela é escutada, é observada, é assimilada, se manifesta. Você vai desconstruindo aquilo que você acreditava ser os seus rótulos, as suas crenças. Agora você pensa com consciência, ciente, numa visão mais ampla, não uma visão superficial, uma visão mais nítida, mais real, nitidez, clareza, revelação, um direcionamento autêntico de quem realmente você é. E naturalmente resulta o que? Eu sou, eu recebo. Quando eu começo a compreender quem eu sou em essência, e isso eu manifesto para o mundo. O mundo, o universo, ele me responde na mesma frequência, equalizado. Ou seja, a minha vida, ela não é mais baseada nas questões externas, as referências de quem eu sou, autenticidade, identidade, não é nas questões físicas da matéria, é no que é invisível. E o que é invisível é o sagrado. E o que é o sagrado é o divino. E o que é sagrado é o amor. Então, aí que você começa a compreender esta palavra que tem uma simbologia muito mais pura, que é amor. Amor a si próprio, amor à sua história do seu livro sagrado. O amor cura, realmente o amor cura. E a cura acontece primeiramente com você mesmo, porque é sua responsabilidade, é a sua identidade, é a sua vida. Entende? Daí a importância de tomar esse barco para você. Os remos desse barco, da sua vida, agora começam a estar nas suas mãos. Com toda a questão do desapego das crenças, com toda a desconstrução da sua antiga identidade. Você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos, que é a voz da mente, você não é o seu passado. Você se torna quem realmente você é em essência quando você, diante dos fatos do passado, você toma responsabilidade, autenticidade, agora com essência. E naturalmente, o mundo, o universo te retribui na mesma escala, na mesma frequência.
O amor, ele tem esse poder de expandir, de curar. Nada no mundo, nem ninguém irá te curar, porque só você conhece os labirintos das suas questões, só você conhece as suas histórias, e muitas dessas histórias você sequer lembra, mas ainda que você não lembre, o inconsciente guardou aquilo. E agora, com consciência, com percepção, com autoobservação, você tem a nitidez que os fatos que acontecem no dia a dia são exatamente a manifestação natural da vida. Essa é a questão. A vida, ela se manifesta naturalmente para que nós olhemos isso tudo com um olhar mais autêntico, mais profundo. Quanto mais profundo, mais nitidez. Quanto mais profundo, mais nitidez, mais clareza. Quanto mais clareza, mais revelação. Revelar o quê? Revelar a verdade. Revelar a sua grandeza, a sua inteligência, a sua centelha divina, a sua criatividade. Nós somos a fonte é de nós que tudo surge. É de nós, enquanto Criador, nós somos feitos imagem e semelhança do Pai. Ou seja, nós temos esta permissão de criar a nossa vida, saindo da condição de vida. A condição de vida, ela é limitada. O espírito não é limitado. Em essência, nós não somos limitados. Nós somos expansão. Nós somos a prosperidade, a abundância, a plenitude, plenos. Por isso que é importante não enxergar os problemas que nós chamamos de dificuldades, de adversidades, de tal forma, para cada adversidade, olhando com carinho, com respeito à sua história, você se dispõe, você observa, você age, não reage, age de uma forma autêntica a quem você é. Isso tudo te dá um direcionamento, um novo caminhar, uma vida realmente plena, a plenitude, a abundância. A abundância, ela existe em essência. A verdadeira vida plena começa dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. Mas é necessário tirar, remover estas condições. É sobre isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, envie para outra pessoa, compartilhe com outra pessoa. É provável que você conheça alguém que gostaria de ouvir palavras, que gostaria de compreender um pouco mais, para que viva realmente uma vida, a vida com dignidade, uma vida com clareza, uma vida com uma experiência sadia, com felicidade e plenitude, que nasce aqui dentro de cada um de nós. Então clique aqui embaixo em compartilhar, deixe os seus comentários, fique à vontade e eu agradeço a atenção de todos. É sobre isso.